Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse curso online de autoconhecimento. Nós recebemos vocês com muita alegria em nome do Instituto Gnoses Brasil. Meu nome é Rodrigo Castro e nós estamos aqui para começar essa etapa do curso que nós chamamos a primeira Câmara de Estudos Gnósticos. Então vamos hoje iniciar essa jornada da primeira Câmara, dando sequência, né, já aos estudos que já estamos fazendo desde das outras etapas, e para nós é uma alegria poder recebê-los nesse momento, para esse curso, para essa aula, e vamos então dando início. A maioria já me conhece de outros temas. Eu sou Rodrigo Castro, instrutor do Instituto Gnoses Brasil, e hoje nós vamos iniciar então a lição 1 da primeira Câmara, que se chama O que é Gnosis? Aí vamos visualizar aqui na tela os nossos conteúdos para hoje. Nós temos então o que é Gnosis? O objetivo de falar o que é Gnosis, qual é a sua origem, de onde ela veio, a Gnosis frente ao conhecimento universal da nossa sociedade, qual que é a relação da Gnosis com os conhecimentos que a gente tem acesso, os 4 pilares da Gnosis, que é a arte, ciência, filosofia e religião. Podemos dizer que a Gnosis é tudo isso, a gente vai explicar. A autorrealização, que é encontrar o real ser e vencer o falso eu. A vida de purificação e vida iniciática, que é necessária para poder alcançar isso. E os 3 fatores da revolução da consciência, que são assim, um resumo do que uma pessoa precisa realizar em si para poder chegar até o seu real ser, a sua autorrealização. Logo vamos ver fins e propósitos do curso como um todo, ok? Então, esse é o nosso conteúdo para hoje. Vamos dando sequência. Analisando a etimologia da palavra Gnosis, etimologia é o estudo da origem da palavra, a gente vai encontrar essa origem na Grécia, no idioma grego. E Gnosis se traduz como conhecimento. Mas aí essa tradução precisa de um pouco mais de estudo. Não dá só para a gente colocar conhecimento, mas qual conhecimento? E a gente poderia dizer que é um tipo superior de conhecimento. Um conhecimento mais elevado do que o normal. Poderíamos dizer que é uma sabedoria. A Gnosis é uma sabedoria, é uma compreensão da vida, da existência. Aí vê que já vai ficando um conhecimento mais claro e mais elevado do que qualquer conhecimento, né? A sabedoria que permite compreender a vida, que permite, por exemplo, um sábio resolver questões. Nos contos antigos a gente encontra, né, que as pessoas buscavam os sábios para eles responderem perguntas e resolverem situações. Quer dizer que o sábio tinha um tipo de discernimento, uma capacidade de analisar um problema e dar uma solução mais inteligente para isso. Então a Gnosis é também uma inteligência, mas não só uma inteligência da mente, porque tem uma mente rápida, um raciocínio lógico. É mais que isso. É uma inteligência espiritual, uma inteligência, uma lucidez que permite a pessoa compreender melhor a vida. Permite a pessoa responder às grandes perguntas. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Quem somos mais além dessa pessoa humana, desse nome? Será que a gente veio antes desse nascimento? Será que já tínhamos uma identidade? Para onde vamos depois que esse corpo terminar a sua vida?
Será que vamos continuar? Temos uma alma, temos um espírito? Para que viemos? Qual é o objetivo em si da vida? Por que existe a doença? Por que existe o bem e o mal? Etc. Então, coloco isso como as grandes perguntas sobre a existência, já que a gente está dizendo que a gnose é justamente a sabedoria, o conhecimento que permite compreender a existência. A gente compreende muito pouco da existência, analisemos isso. Por mais que seja um cientista, por mais que seja uma pessoa que tem doutorado em alguma matéria, em alguma disciplina, compreender a existência nesse sentido, a gente vê que é algo muito alto, muito exigente. E a gnose é aquela sabedoria, é aquele conhecimento justamente disso, de compreender os processos da existência, da vida, da morte, do espírito, da matéria, do bem, do mal, da felicidade, da infelicidade, etc. Então, é o conhecimento que nos permite responder a essas grandes perguntas. E a gnose, ela é, para poder responder essas grandes perguntas, de onde vem a autoridade dela, né? Como assim que esse conhecimento é tão elevado assim, sendo que hoje em dia não é algo que a sociedade possui? Acontece que a sabedoria, a gnose, é uma sabedoria divina. Ela provém do divino. Aí está a sua autoridade para poder explicar as coisas, o funcionamento da criação, do ser humano, da vida, como funciona, como é o seu processo, o que leva a vida a se desenvolver bem e o que leva a vida a se prejudicar, a formar doenças, ou a terminar mais rápido, a morrer, perder sua qualidade, etc. Compreender como funciona essa ciência superior da natureza. A gnose é uma ciência superior da natureza que é possível alcançar. Vocês já pensaram nisso? Quantas pessoas buscam entender a vida, entender as coisas do ponto de vista da física, da biologia, ou mesmo da espiritualidade, e busca ler muitos livros, etc., mas ainda fica um universo muito grande, né? Uma dificuldade, muita coisa ainda que não se compreende. E aí a gente diz, essa sabedoria divina é possível adquirir. Por que é possível adquirir? É possível adquirir porque nós temos uma parte de Deus dentro de nós. Isso é o que nós chamamos de essência. A nossa essência é uma chispa divina. Ela é uma faísca do divino. Ela é um pedacinho do divino. Tem muitas alegorias, formas de explicar, mas se Deus fosse um grande oceano, poderíamos dizer que a nossa essência, ou o nosso ser, é uma gotinha desse oceano. E essa gotinha tem, portanto, as características do oceano todo, as capacidades, os poderes, os atributos do oceano. Isso é querer dizer que o homem é uma parte de Deus e que o homem tem também, lá dentro dele, os poderes de Deus, a inteligência de Deus, a sabedoria de Deus. Isso é gnose. É uma sabedoria que está lá guardada dentro de cada um de nós e que pode ser acessada, mas pode ser perdida. Quer dizer, pode não ser acessada. Ela está lá, esperando a gente desenvolvê-la, cada um de nós desenvolvê-la. E esse é o objetivo dos nossos estudos, que cada um possa conhecer esse potencial em si e possa desenvolvê-lo. Nós costumamos dizer que esse potencial divino está em estado latente, quer dizer, pode se desenvolver, mas ainda não está desenvolvido. Nós não poderíamos dizer, tá, o homem é Deus e pronto. O homem é Deus e ao mesmo tempo não é, né? Quer dizer, tem aspectos divinos e tem aspectos que não são divinos. São muito pelo contrário, violentos, grotescos, animalescos, etc.
Isso não é divino. E então, esse estado latente, nós poderíamos explicar fazendo uma comparação com uma sementinha de laranja, por exemplo, ou de qualquer árvore. Imaginem dizer para uma sementinha que dentro dela existe toda uma árvore de laranjeira, com muitos frutos, com muitas sementes dentro de cada fruto. Se a gente pudesse falar para a sementinha, olha aquela laranjeira lá, tem uma daquele tamanho dentro de você, ou talvez até maior. A sementinha ia falar, não, você está louco, isso viola as leis da física, não cabe aqui dentro, né? Mas, justamente, as leis da física da criação permitem esse desenvolvimento, desde que sejam observados certos requisitos. Haja uma terra preparada, as condições, água, luz, temperatura, nutrientes da terra, etc. E os cuidados para ela poder germinar, ela poder crescer, ela poder se desenvolver e um dia dar seus frutos. Assim somos nós. Nós temos uma sementinha de Deus em nós. Só que essa sementinha precisa se desenvolver. Quando ela começa a se desenvolver, começa a brotar dentro de nós uma sabedoria. Começa a aparecer uma lucidez diferente. A pessoa começa a compreender as coisas de uma maneira diferente. E isso é gnosis. Ela está acessando a sabedoria. E isso não está vindo exatamente de um livro. Isso está vindo do seu interior. Isso é que é o mais interessante. Então, vamos dar continuidade para poder explicar isso de uma forma mais ilustrativa. Vamos falar sobre o que é a doutrina do olho e a doutrina do coração. Nós temos aí esses dois aspectos que, como poderíamos colocar, a doutrina do olho é o conhecimento comum e corrente, como a gente está acostumado a entender, porque ele tem um aspecto intelectual. Conhecimento comum e corrente e o conhecimento gnóstico. Essa é a comparação que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente aprende algum conceito sobre alguma coisa, é a doutrina do olho, porque é aquilo que se vê, aquilo que se mede e aquilo que se pode intelectualizar com algum conceito. Você estuda, por exemplo, alguns fenômenos da natureza, de como um carro anda, a velocidade que ele anda, esse aqui está 100 por hora, esse outro está 80 por hora, então, com a comparação do intelecto, eu sei que esse pode chegar mais rápido, ou chegar mais cedo no destino, porque ele está mais rápido, ele pode chegar em tanto tempo, ele vai chegar em 1 hora, o outro vai chegar em 1h30, etc. Né? A gente pode fazer deduções comparando conceitos. O conhecimento da nossa sociedade hoje está relacionado com isso. Aquilo que a gente aprende na escola, na universidade, são conceitos. É a transmissão de conceitos. Em tantos livros, em tantas horas de escola, que acredito que você sabe bem do que eu estou falando, a gente foi sempre levado e é levado, conduzido a assimilar conceitos, decorar conceitos ou entender conceitos, comparar conceitos. Então, o conhecimento da sociedade, ele é essa doutrina do olho, ele é conceitual. Já o conhecimento gnóstico é o que nós podemos denominar como doutrina do coração. Ele não vem como um processo intelectual. Ele não vem como um processo do raciocínio. Se esse aqui faz isso, aquele faz assado, então eu posso concluir que ele não vem dessa maneira. Ele vem por outros caminhos, porque nós temos essas capacidades divinas em nós. Aí vamos dizer, por exemplo, a intuição e a inspiração. A intuição é a capacidade de se compreender algo sem o processo do raciocínio. Sem o pensar, calcular, somar e chegar a um resultado. A intuição vem, pum! Acredito que cada um já teve algum exemplo disso na vida. Quando caiu a ficha,
quando você está, de repente, plim, ah, entendi. E vem assim, é surpreendente o que fala caiu a ficha. Porque ele vem de repente. E essa surpresa é interessante, porque a gente está percebendo que não teve que fazer um caminho de raciocínio para chegar até ali. É o conhecimento intuitivo, porque ele vem da nossa alma, da nossa essência, do nosso ser. Esses 3 termos a gente vai estar falando direto, depois a gente vê que existem algumas diferenças entre eles, mas no momento agora é praticamente parte da mesma coisa, né? A nossa essência espiritual, nossa alma, nosso ser. E então, a inspiração é também uma capacidade superior da nossa alma. É uma capacidade da mente superior. A inspiração. Aquele que está inspirado consegue ver algo mais nas coisas. Ele consegue capturar uma realidade diferente da natureza, das pessoas. Se você está inspirado, você olha um céu e aquele céu é mais interessante. Você vê algumas coisas que parece que você nunca tinha visto. Se você olha uma árvore, você percebe detalhes interessantes. Se você olha uma pessoa, você aprende alguma coisa, percebe coisas interessantes. Se você lê ou escuta algum ensinamento, você capta algo interessante. Quer dizer, a inspiração é uma capacidade da mente de ver além do óbvio. É um segundo olho que se permite abrir num dado instante. Então, isso são capacidades, poderes divinos em nós. E bem vale a pena a gente lutar para desenvolver. Tem gente que fala, não, eu sou muito intuitivo. Ah, eu não tenho isso. Ou etc. Como se fosse uma coisa fechada. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não é assim. A gente pode ter em maior ou menor grau, mas o que a Gnosis nos propõe como escola, como método, como sistema de desenvolvimento interior, é que a gente possa cultivar esses aspectos, essas capacidades da nossa alma, da nossa consciência, do nosso ser. Então vamos falar agora da Gnosis frente ao conhecimento universal. Em toda essa construção que nós estamos fazendo aqui, que a Gnosis é um conhecimento superior, divino, e que vem do nosso ser, da nossa alma, que pode ser desenvolvido como aquela sementinha, a gente poderia dizer como esse conhecimento se relaciona com os demais conhecimentos da nossa história, da nossa sociedade, da nossa civilização. Analisem desse ponto de vista que vamos colocar. Em todas as épocas, existiram sábios que foram capazes de acessar a sabedoria do seu espírito, da sua essência. Concordam? Em todas as épocas houve sábios que conseguiram encontrar a Gnosis lá onde ela está. Quer dizer, conseguiram desenvolver aquela sementinha dentro delas. Aquela pessoa desenvolveu seu potencial divino e se tornou um sábio. Ele encontrou a Gnosis no seu mundo interior. E quando ele encontra a Gnosis no seu mundo interior, ele ensina outras pessoas. Muitas vezes ele forma uma escola para ensinar aquilo. Ele foi lá e descobriu mistérios da vida. Então ele forma um grupo e começa a ensinar. Pessoal, vocês também podem. Eu conheci por mim mesmo. Isso é real. Façam assim, assim, assado e vocês também poderão. E aí começa a desenvolver um grupo, começa a se desenvolver uma doutrina, uma maneira que ele coloca para explicar, uma forma religiosa. Aquilo pode dar forma a uma grande escola, posteriormente, uma grande religião. Então, nós vamos encontrar ao longo da história muitos vestígios. Assim como temos aí nessa imagem as pirâmides do Egito, nós encontramos muitos vestígios ali do quê? Dos sábios expressando
aspectos da gnoses. Gnoses que eles encontraram em si, como uma verdade real para eles, e gnoses que eles ensinaram também para outros já como sistema, como fórmulas. Podemos concluir que a gnosis foi o princípio das grandes culturas. Grandes culturas. Porque de onde surgiu o cristianismo? De um grande sábio chamado Jesus. De onde surgiu o budismo? De um grande sábio chamado Buda. De onde surgiu o islamismo? De um grande sábio chamado Maomé. De onde surgiu o judaísmo? De Moisés e também de outros profetas, na verdade, do Antigo Testamento são muitos, né? Abraão, Elias, etc. Mas quer dizer, sempre de sábios, até na América, Quetzalcóatl, e entre os astecas. Então nós temos esse sistema de que uma pessoa chegou a gnosis como sabedoria dentro de si mesmo e depois ele traduz isso num conhecimento para outras pessoas. De tal maneira que, se a gente estudar a história, em todas as grandes culturas, civilizações, nós vamos encontrar vestígios dessa sabedoria. Não quer dizer que todo aquele que estuda esses materiais, essas civilizações, seja um sábio, não. Mas que aquele lá atrás que cristalizou essa grande cultura era um sábio. Então, assim, vemos a gnosis frente ao conhecimento. A gnosis é a origem dos grandes conhecimentos e a gnosis está nos conhecimentos. Se hoje a gente estuda a gnosis aqui como estamos fazendo, a gente consegue observar nas grandes culturas a presença dos elementos gnósticos. E aí vamos ter essa frase muito interessante que diz: Gnosis é o conhecimento iluminado dos mistérios divinos reservados a uma elite. Samael Aun Weor. É o conhecimento iluminado dos mistérios divinos reservados a uma elite. E quem é essa elite? Não é uma elite financeira, social, de status. Não são pessoas ricas de dinheiro. São pessoas ricas de sabedoria, que muitas vezes são pobres de dinheiro. Outras vezes não, depende. Próprio Jesus de Nazaré, São Francisco de Assis, os grandes sábios formam essa elite, como a gente esteve citando. E Samael Aun Weor, talvez alguns já saibam, ele é o principal autor dos materiais gnósticos, ele é o fundador das instituições gnósticas, escreveu mais de 80 livros, deu muitas conferências, palestras, fundou o Instituto Gnóstico e nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70 ele trabalhou e desde então os seus discípulos vêm dando continuidade nesse trabalho que é essa instituição hoje que você está aqui podendo frequentar, ainda que seja à distância. Samael Aun Weor para nós é um sábio, ele é um grande sábio, ele é um membro dessa elite, porque não teria como ele escrever, explicar, ensinar tudo o que ele ensinou se não fosse por despertar a própria gnosis dentro dele, como a sabedoria da essência dele, que é aquilo que a gente tem explicado e dito. Certo? Então é importante que vocês vão conhecendo materiais de Samael, livros, capítulos, isso a gente aqui ao longo do curso vai indicando algumas leituras para que você tenha contato com esse filósofo, esse grande pensador, esse grande sábio que escreveu sobre tantos assuntos. É bastante admirável e vasta a obra, a bibliografia de Samael Aun Weor. Vamos então falar um pouco desse termo, que é o gnosticismo. A gente está dizendo a gnosis, a gente se refere a gnosis como essa sabedoria, como esse conhecimento superior. Gnosticismo, geralmente, quando se fala de gnosticismo, isso a gente pode encontrar na história, no estudo das religiões, etc. Geralmente se fala de alguma forma religiosa com elementos gnósticos. A fala ali
dos cristãos dos primeiros séculos depois de Cristo, alguns grupos, era o cristianismo gnóstico, o gnosticismo, porque encontravam que na forma de trabalho, nas crenças daqueles grupos, existiam elementos gnósticos, que inclusive se diz, né, que gnóstico é aquele que acredita que nós podemos acessar a divindade diretamente. Existe um caminho direto entre a pessoa e Deus e que ele não tem que sempre depender de um mediador, que ele pode acessar através da experiência direta, né? Então, talvez isso vocês vejam por aí em algum momento quando estudem pessoas, historiadores falando do gnosticismo. É um conceito bastante clássico. Mas então vamos colocar aqui o gnosticismo já como esse processo, como esse sistema de buscar a gnose dentro de si, né? Além de uma escola do século I, ou do século II, ou do século III, ou do século XX, assim, falando de uma forma mais sintética, o gnosticismo como o sistema que nos leva a encontrar a gnose dentro de nós. Aí nós temos que o gnosticismo é um processo religioso muito íntimo, natural e profundo. Esoterismo autêntico, profundo, desenvolvendo-se de instante em instante com vivências místicas muito particulares, com doutrina e ritos próprios. Doutrina extraordinária que fundamentalmente adota a forma mítica e às vezes mitológica. Samael Aun Weor. Vemos que interessante, né? É um processo religioso, um processo que uma pessoa pode executar em si, íntimo, lá no seu mundo interior, autêntico, profundo, desenvolve-se com vivências místicas, quer dizer que a própria pessoa tem a experiência mística particular, que ela sente, ela comprova. Doutrina e ritos próprios, quer dizer, tem todo um material doutrinal que explica a vida, as leis da criação e etc. E ritos como certas práticas e cerimônias também, como a gente vê no cristianismo primitivo. Doutrina extraordinária, que às vezes tem a forma mítica, mitológica. Então os mitos também são ensinamentos. Os mitos conservam em si, naquelas histórias de deuses, semideuses, de personagens que podem parecer que não existem, mas na verdade ali está um ensinamento sobre nós, sobre o nosso próprio mundo, e nós vamos ver conceitos e ensinamentos mitológicos ao longo do curso e como extrair o mistério, o simbolismo que está por trás, como relacionar isso com a nossa própria vida e como poder aprender com isso. Existem muitos mitos e a gente também interpreta, por tantas vezes, mitos da Bíblia ou da mitologia grega. Vamos então, continuando com a nossa análise, falando da gnose, né, em vários passos. Podemos dizer que a gnose é uma filosofia perene e universal. Perene quer dizer que ela é além do tempo, atemporal. Ela não pertence a uma época específica. Por quê? Porque ela é uma sabedoria divina que está dentro do ser humano. Então, qualquer época que tenha um ser humano que conseguiu acessar essa sabedoria divina, ele pode ensinar isso como gnose e se forma ali uma escola gnóstica. Porque se ele chegou à sua autorrealização, ele tem condições de ensinar isso. Então é uma filosofia que não é propriedade de nenhum período. É anterior ao Cristo, estava lá na época do Cristo. O cristianismo é gnóstico na sua origem. Mas também existe o cristianismo antes, a gnose antes do cristianismo. E sempre existiram sábios. Então é uma sabedoria que apareceu e pode aparecer em qualquer época. É uma sabedoria universal porque também não pertence a uma região. É universal, não é do Egito, não é da Grécia, não é de Jerusalém,
apesar que esteve no Egito, esteve na Grécia, esteve em Jerusalém. A sabedoria se expressa, a gnose se expressa quando ali se desenvolve um sábio ou um grupo de sábios, mas ela é mais antiga e ela continua, e ela continua. Assim nós vamos tendo um entendimento cada vez mais amplo do que é a gnose. Agora vamos falar então dos pilares que sustentam a gnose como essa sabedoria, esse conhecimento de tipo superior. Assim como essa imagem nos mostra ali nós vemos alguns pilares sustentando uma estrutura de uma construção, provavelmente grega. A gnose também é sustentada por 4 pilares, quer dizer, para edificar a gnose em nós precisamos nos desenvolver nessas 4 áreas. A gnose é arte, a gnose é ciência, a gnose é filosofia e a gnose é religião. Vê como não é tão fácil de explicar? Porque alguns vão perguntar, mas a gnose é uma religião? Alguns vão perguntar, mas a gnose é uma filosofia, né? Não é uma religião. Quer dizer, as pessoas têm uma mente fracionada com relação a esses 4 aspectos. Mas, como nós estudamos na gnose, a gnose é os 4. Pode parecer algo contrário. A gente tem na nossa sociedade que ciência é aquilo que se comprova, que tem fórmula, que eu posso ver, que eu tenho certeza da existência. Né? Eu creio porque eu vejo. A ciência. A religião é o contrário. A religião é justamente baseada na fé. Eu creio no que eu não vejo. Não tem como comprovar, assim, mostrar para você, ó, Deus aqui existe sim. Né? Não tem como. Então, de certo modo, parece que a ciência e a religião são contrários. Mas na gnose a gente vai ver que são complementares, que são áreas de uma mesma sabedoria, e que uma não poderia funcionar sem a outra. Não poderia. Isso é interessantíssimo. Vamos então falar um pouquinho de cada uma. A arte está relacionada a um princípio da consciência que é a inspiração. Nós falamos antes, falando da doutrina do coração, né, sobre a inspiração, dessa capacidade de olhar adiante. É uma capacidade da mente superior, de estar inspirado, de ver o novo, de improvisar. É uma capacidade de ver a beleza, de captar a beleza das coisas. Nós precisamos ser inspirados se queremos chegar à sabedoria gnóstica. A inspiração é inovadora. A questão é que o artista geralmente plasma isso em alguma obra. Uma escultura, uma pintura, uma música. Nós não precisamos necessariamente fazer isso, mas a gente precisa da inspiração. A inspiração é necessária para o desenvolvimento das nossas capacidades. A ciência está relacionada com a comprovação, com o laboratório, com o experimento. Um cientista está no seu laboratório, ele conhece as leis, ele descobre as leis, as fórmulas. Então nós aqui na Gnose também, para chegar à sabedoria, precisamos ser um cientista. Não um cientista de universidade, mas um cientista da vida prática. Um cientista que pega as fórmulas, os conhecimentos e vai experimentar. Se alguém fala que a meditação pode elevar nossa consciência, nós vamos pegar a fórmula da meditação. Como que faz? Uma postura, um relaxamento, um não pensar, concentração. Então eu vou pegar essa fórmula e vou aplicar no meu laboratório da vida até eu poder ter as minhas comprovações, meus resultados e me tornar já um conhecedor dessa ciência. Eu conheço a ciência, eu já sei o resultado que vai dar, porque é científico. Esse é o método científico. Né? Então na gnose nós precisamos ter isso. Não adiantaria a gente ter todo um conhecimento superior se a gente não fosse capaz de levar ele para o laboratório e assimilar isso na nossa própria experiência, na nossa comprovação, na nossa prática. A filosofia está relacionada às perguntas, à nossa análise, o questionamento, a reflexão. Vocês costumam refletir sobre as coisas?
refletir, analisar, questionar, será que isso é assim? Ou será que isso é assado? A filosofia permite esse exercício. A mente aberta para aprender. Hoje em dia, vê como é comum as pessoas se apegarem muito às suas opiniões? Eu acho que é assim, eu acho que é assado. E a filosofia é uma capacidade superior da nossa mente, da nossa consciência, de analisar as coisas de um ponto de vista, de outro ponto de vista, refletindo mesmo. Será que isso é assim? Será que isso é assado? Então, essa postura de mente aberta, reflexiva, nos abre um panorama muito grande para o conhecimento. A gente precisa saber questionar, um questionar positivo, um questionar de quem quer aprender. E aí vem a religião que tem a origem da palavra naquele termo do latim religare. Você pode ver ali religare. Quer dizer religar, né? Voltar a ligar, voltar a unir algo que um dia se desligou, um dia se separou e que nós podemos voltar a unir. Então, nesse caso, seria o humano e o divino. O religare, ou a religião, é um processo de cada pessoa a se unir com o seu próprio ser, com a sua própria essência. Por isso a religião é um processo íntimo, é um processo seu, do seu mundo. A religião não é exatamente um lugar onde você vai. A religião é um processo de você se aproximar do seu Deus interno. Existe o Deus externo também. Existem os anjos, os seres, as hierarquias celestiais. Existe Deus. Mas existe o seu Deus interno. E a religião é o processo de você buscar o seu Deus interno. Assim ensina a Gnosis. Já que não adiantaria você chamar um Deus, um outro Deus, se você não está chamando e colaborando com o seu próprio Deus, do seu mundo interior. Então a religião é um processo interior de se integrar com o seu próprio ser. Aí vai existir orações, vai existir práticas, vai existir meditação, vai existir uma série de técnicas que vão ajudar a colaborar você a se aproximar do seu próprio ser espiritual. Então, só recapitulando, pessoal, os 4 pilares: a arte relacionada à inspiração, que nos permite compreender as coisas de um ponto de vista diferente. A ciência relacionada à nossa comprovação, experimentação das coisas, para não ficar só na teoria. A filosofia relacionada a refletir, analisar, questionar e estar aberto a olhar as coisas de vários pontos de vista. E a religião é a busca do religare, do unir-se com o seu próprio ser de novo, de onde um dia nós nos separamos. Então a gente analisa, do ponto de vista da Gnosis, que esses 4 aspectos têm que funcionar juntos. Eles não podem funcionar separados. Se a gente, por exemplo, tiver uma religião sem filosofia, é uma religião dogmática, porque você não pode questionar. Na filosofia você pergunta, mas por que isso é assim? Como Adão e Eva eram um homem e uma mulher que geraram toda a humanidade. Como é que funciona isso? Espera aí. Então, se tirasse a filosofia da religião, ela ia ser dogmática. Ia falar, porque sim, você tem que aceitar e pronto. Se tirasse a ciência da religião, a gente estaria acreditando num Deus lá, mas não estaria experimentando por si mesmo. Seria uma fé cega. Uma fé que não tem uma base de comprovação da pessoa. Que ela precisa, no seu laboratório, comprovar aquilo. É verdade, eu senti isso. Isso para mim é verdade. Eu fui na meditação, eu alcancei, por exemplo, um estado X. Então isso para mim é científico. Não é uma crença, simplesmente. Não é uma coisa que me contaram. Eu vivi. Isso é a ciência. E a religião sem a arte seria também uma coisa muito austera, muito dura, sem alegria, sem inspiração, sem beleza. Seria amarga, né? Seria muito difícil, muito pesado. Então nós vamos vendo que
É necessário. É necessário que haja essa conexão entre as diferentes partes. A própria filosofia sem a ciência seria pensar, refletir, mas não fazer nada. Porque é a ciência que vai construindo no dia a dia o nosso exercício, né? Agora, ciência sem filosofia é fazer, sem também se questionar. Peraí, mas será que eu estou fazendo certo? Será que isso aqui está servindo para alguma coisa? Será que eu não devia fazer outra coisa? Será que essa é a melhor prática? Quer dizer, refletir para conduzir a própria ciência. A própria arte sem filosofia, a pessoa canta por cantar, escreve uma letra por escrever. Será que ela pensou, o que eu estou fazendo aqui? Onde que eu quero chegar com isso? O que eu estou dizendo para as pessoas? Esse é um exercício filosófico em cima de um trabalho artístico. Por isso que hoje em dia a gente encontra tantas obras de arte que não tem muita arte. Porque não tem uma filosofia por trás. Ou se não tem ciência, é uma coisa mal feita. Uma arte sem ciência é mal feita. É de qualquer jeito. Agora, se ele estudou, se ele sabe pintar, se ele sabe desenhar, se ele tem uma técnica, isso é ciência. Então, a arte precisa de ciência para ser bem feita. Precisa de filosofia para ter conteúdo. Precisa também de religião para estar conectada com o universo, com o todo, com a inteligência da criação. Para ser útil para o todo. Então, tem intermináveis comparações que a gente poderia fazer entre esses 4 pilares da gnose, que é bastante interessante. Mas vamos então, seguindo adiante, nós vamos, continuando toda a nossa construção, falar um pouco sobre esse termo autorrealização. O religare é a autorrealização. O voltar ao próprio ser. Voltar a se unir com o seu real ser. Voltar a despertar as potencialidades, aquela semente divina, cheia de atributos divinos. Você conseguiu, a sementinha virou uma grande árvore de laranjeira. É a autorrealização. Esse é um autorrealizado. Ele pode parecer uma pessoa normal, com uma aparência de um ser humano comum, mas ele não é. Ele é bastante superior. Assim é, por exemplo, um grande sábio, um Leonardo da Vinci. Assim é um Sócrates. Assim é um Buda. Entre tantos sábios na história que mostraram ter capacidades sobre-humanas. Percebem que aquele sábio ele é sobre-humano, ele tem algo que as pessoas comuns não têm. Entendimento, controle, lucidez, harmonia, paz, amor, etc, etc. Madre Teresa de Calcutá tinha um amor que era uma coisa que quase que poderia dizer que não cabia naquele corpinho, uma pessoa pequenininha, um amor gigantesco. E isso é algo do ser dela, da essência, da alma que foi se desenvolvendo. Então é uma realização interior. Às vezes esse termo é usado de acordo com certas funções, uma autorrealização profissional. Estou realizado profissionalmente, estou realizado no amor, nos relacionamentos, isso me realiza. Pode ser usado assim, mas quando a gente fala a autorrealização do ser, aqui no termo gnóstico, a gente está falando de despertar esse potencial divino, de fazer a sementinha virar árvore mesmo. Aí temos até uma frase aqui, para ilustrar isso. Entenda-se por autorrealização o desenvolvimento harmonioso de todas as infinitas possibilidades humanas. Samael Aun Weor. Essas infinitas possibilidades que estão naquela sementinha, que podem se desenvolver, e que são Deus em você crescendo, Deus se desenvolvendo, se libertando dentro da sua mente e do seu coração. E aí você alcança essa autorrealização, que nós chamamos autorrealização íntima do ser. Do ser. E aí, para ir já pegando a nossa reta final, a autorrealização íntima do ser exige algo. Porque a gente está falando de uma proposta maravilhosa.
é uma sementinha que um dia vai virar árvore. Então é uma pessoa comum e corrente que um dia vai virar um grande sábio como um Sócrates, um Da Vinci, inteligente, criativo, genial, amoroso, etc. Quer dizer, com potencialidades incríveis, um super-homem. Quem que não quer? Né? Todo mundo quer, mas como que acontece isso? Não é uma coisa assim, eu tenho lido vários livros, então eu alcancei. Exige uma transformação radical. Exige que essa pessoa, que é cada um de nós, se transforme. Porque, convenhamos, a maneira como a gente viveu até agora não permitiu que essa sementinha virasse árvore. Que nós temos umas chispinhas de amor, um pouquinho de inteligência, um pouquinho de criatividade, um pouquinho de atributos divinos, sim, um pouquinho. Na nossa essência tem isso. Mas isso pode se desenvolver em uma proporção muito maior. Muito maior. O amor mesmo, o amor de uma Madre Teresa, o amor de um grande Jesus de Nazaré que falava amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, o amor do Espírito é muito elevado para a gente querer colocar na nossa comparação humana. A gente ainda não tem quase nada disso, mas é possível adquirir. É possível, com base em uma transformação radical. É possível que aqueles atributos superiores da nossa alma se desenvolvam aqui. Que atributos? Talvez você esteja se perguntando, mas de que atributo que ele está falando? Falando do amor, é um atributo da alma. A felicidade pelo bem alheio, uma alegria pelo bem alheio, o altruísmo de querer ajudar, de querer que os outros cresçam, a sinceridade, que é um atributo bonito da pessoa que tem, a amizade verdadeira, a compaixão pela dor alheia, etc. Então tudo isso nós vamos ver que é oposto ao egoísmo, ao orgulho, ao ódio, que é o que nos separa das pessoas e da criação. E o amor, o altruísmo nos une, nos aproxima da criação. Aí estamos falando de atributos divinos superiores, qualidades que faz uma pessoa ser honesta, correta, sincera, amorosa, justa, etc, etc. É um conjunto muito grande de atributos, por isso tem uma frase ali que fala infinitas possibilidades humanas. Claro, é um sentido figurado, quer dizer, são intermináveis, são muitas. E então, para nós é necessário uma transformação radical, forte, para poder produzir isso. Para poder chegar à autognosis, para poder chegar a essa gnosis verdadeira dentro de nós, é necessário uma mudança total no nosso estilo de vida. Nós vamos mudar. Se nós queremos chegar à nossa autognose mesmo, nós vamos mudar a nossa forma de viver. É a nossa forma de descansar, de dormir, nossa forma de acordar. O que nós fazemos, nossa rotina, nossos hábitos, nossa maneira de falar com as pessoas, nossa maneira de pensar sobre o mundo, sobre as coisas, nossa maneira de encarar os problemas, as situações, a nossa maneira de cuidar da nossa própria saúde, de cuidar do nosso corpo, a nossa maneira de lidar com as nossas emoções, com os nossos desejos, com os nossos impulsos. Quer dizer, é toda uma transformação para que essa vida esteja realmente cultivando a autognose, cultivando a alma, a consciência. E para isso a gente precisa de uma transformação. Porque da maneira como estamos, isso não se desenvolve. A alma se desenvolve muito pouco ou nada. Aí nós vamos empreender aquilo que chamamos uma vida iniciática, uma vida sistemática para desenvolver a gnose em si. É como aquele que é matriculado numa faculdade de medicina para se tornar um médico, ele entrou num processo profissionalizante, digamos. E aqui nós temos a vida iniciática, um processo para autorrealizar a pessoa. É um sistema que os sábios nos ensinaram, nos deixaram, nos delimitaram, nos indicaram o caminho, como fazer para que a gente possa desenvolver em nós esses atributos superiores. E é uma vida de purificação. Isso é muito importante. É muito importante porque a gente vai eliminar o ódio, eliminar o rancor,
eliminar os ciúmes, eliminar a inveja, eliminar a preguiça, eliminar a maledicência, a crítica. Pelo menos a crítica destrutiva, negativa, tem que eliminar. Tudo isso atrapalha, tudo isso fortalece algo negativo em nós. E nós não podemos. Isso entra na frente do que é a nossa essência, do que é a nossa alma. Isso interrompe o caminho da nossa parte divina. Então, a purificação que todas as grandes religiões promoveram, ensinaram, é nos transformar para poder expressar o que há de melhor em nós e vencer o que há de inferior em nós. Aí nós vamos, nesse processo, eliminar o falso dentro de nós, o eu, o mim mesmo. Viram que aqui a gente está falando do ser, ou da essência, ou da alma, desse aspecto espiritual, que é a nossa verdadeira identidade, que está lá dentro, que é anterior a esse corpo, anterior a essa pessoa, anterior a esse nome que me deram. E para chegar a isso, eu preciso eliminar o falso. Eu preciso eliminar essa falsa ideia de mim mesmo. Existe uma ideia de mim mesmo, cheia de complexos, de caprichos, de apegos. Nós temos apegos a coisas, a pessoas, ao meu nome. Eu não admito que fale isso, eu não gosto de tal coisa. Quer dizer, nós temos um conjunto de manias, de pensamentos, de impulsos, de desejos, de vícios, até mesmo de coisas que formam, né, uma identidade que não é real, que não é o ser interno. Então a gente precisa eliminar o falso, eliminar o enganoso, eliminar isso que a gente acha que a sociedade ensinou que a gente é. E na verdade a gente precisa buscar quem somos. Não é que aqui nós vamos dar uma resposta, você é tal coisa. A gente aqui vai te dar a pergunta, quem é você? E cada um vai ter que buscar por si mesmo. Através do seu despertar, da sua meditação, da sua filosofia, da sua ciência, da sua prática, da sua descoberta, do seu esforço, através do seu trabalho, da sua vida iniciática, cada um vai descobrir quem é. E vai descobrir duas coisas, vai descobrir o falso eu, e vai descobrir também o ser. E vai poder lidar com essa situação, eliminar o que não serve, para poder fazer florescer aquilo que serve, aquilo que é superior. E aí nós vamos ter 3 fundamentos da Gnosis, que nos ensina Samael Weor, que ele chama os 3 fatores da revolução da consciência. É o nascer, o morrer e o sacrifício pela humanidade. O nascer está relacionado a criar uma estrutura superior no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente, na nossa vontade. Através de exercícios, através de uma disciplina. Ali está indicado os chakras na imagem daquela pessoa. Criar uma estrutura superior, alinhar os chakras, equilibrar as energias da pessoa, equilibrar a mente, equilibrar a emoção, formar uma mente superior através do que nós chamamos a transmutação das energias, através de exercícios. Então, em síntese, formar uma estrutura superior, mental, emocional, também física. Quase como se fôssemos um atleta, para poder ter condições de que a consciência se expresse em nós. Eu digo quase como se fosse, não é ser um atleta, assim, dessa forma aí. Eu digo em comparação, porque o atleta tem que seguir uma disciplina para o objetivo dele. Nós temos que seguir uma disciplina para o nosso objetivo espiritual, não é o mesmo objetivo do atleta. A gente tem nossos exercícios, assim como ele tem os deles. E assim é que nós praticamos vocalização, meditação, transmutação, que vai ser mais adiante. E isso vai permitir formar essa estrutura superior. Aí vem o morrer, que é aquilo que nós dizíamos há pouco. Eliminar o falso. Uma morte dos defeitos que existem em nós. Morte do falso eu. Morte do ódio, morte do orgulho, morte dos ciúmes, morte da preguiça, morte da inveja, morte da luxúria, morte da ira, morte da cobiça,
a morte daquilo que é um engano em nosso mundo psicológico, que não somos nós. Porque atrás de cada engano desse existe uma luz, existe uma virtude maravilhosa que vai surgir à medida que a gente elimine esse defeito. E logo vem o sacrifício pela humanidade, que é colaborar pelo crescimento dos outros, ajudar os outros a aprender, a crescer, a experimentar, a se desenvolver. Aquilo que nós queremos para nós, nós devemos ajudar os outros a conseguir. Essa é uma chave da vida. E então, nós vamos adquirindo merecimento para poder desenvolver a nossa consciência. Porque o espírito ali, no espiritual, tudo é muito justo. E a gente precisa ganhar o merecimento. E isso se ganha ajudando, colaborando. Por isso todo grande sábio dedicou a sua vida a ajudar os demais. Todo grande filósofo, grande profeta, dedicou a sua vida a ajudar os demais. E por isso na nossa instituição a gente trabalha sempre sem fins de lucro. Porque também é uma forma de cada um de nós ajudar na sua realidade, no seu nível, praticar também um sacrifício pelos demais. Que isso vai enobrecendo o nosso coração. A caridade, etc. São vários tipos de ajuda que a gente pode dar para os outros. Mas aqui a gente se refere com esse termo, sacrifício pela humanidade, ajudar as pessoas também no seu caminho espiritual. E aí, pessoal, de modo geral, falando de fins e propósitos do curso, agora que a gente aqui tratou da gnosis, do que é a gnosis, em várias ilustrações e definições, a gente pode dizer que esse curso, que tem 23 lições, esse curso de primeira câmara, que nós estamos começando agora aqui, né, ele vem conectado, como eu falei, tinha uma câmara pública antes, com outros temas, agora começa o curso de primeira câmara. Ele tem um objetivo, propósito de estudar as distintas áreas do conhecimento gnóstico, do que é a filosofia, a ciência gnóstica. Nós vamos, por exemplo, na próxima semana estudar, ou na próxima aula, né, estudar a psicologia, que é a psique humana, o que existe na psique humana, os elementos, as relações. Depois nós vamos estudar o corpo, a máquina humana, como funciona, suas funções. Aí nós vamos estudar as leis divinas, nós vamos estudar a metafísica, nós vamos estudar a ciência da alquimia das energias do corpo. Quer dizer, são muitas ciências dentro de uma. A própria meditação é uma ciência e que está dentro do que é a cultura gnóstica. Então são várias áreas de estudo que nós vamos cobrir durante esse curso, ao longo dessas 23 lições, e esperamos que você possa seguir aqui, porque o curso tem uma disciplina e é necessário que você assista uma aula para poder assistir a outra, todas as aulas. Você tem que assistir todas. Se faltou, tem que repor depois, que vai ficar gravada essa aula. E logo, não pode ficar se atrasando, porque aí isso vai prejudicando o aprendizado. Certo, pessoal? Então vamos assumir uma disciplina nos nossos horários de aula, e se não conseguir naquele horário da aula, assista a aula logo depois ou um dia depois, para não deixar acumular, porque nós temos 2 aulas por semana e um programa todo para ir cumprindo ao longo dessa jornada que está desenhada para o autoconhecimento e o desenvolvimento, o crescimento de cada um, de uma forma disciplinada, certo? Então você vai ver na rota de aprendizagem algumas etapas, além dessa aula, algumas outras atividades para fazer. Faça, que é importante para que você possa avançar para os próximos níveis, ok? Perdão. Então aqui uma síntese, só falando da aula de hoje, o que nós vimos, né? Nós vimos o que é gnosis, a sua origem como uma sabedoria divina, que vem do Espírito. Frente ao conhecimento universal, nós vimos que sábios de todas as épocas expressaram essa sabedoria e deixaram grandes culturas, civilizações, livros e vestígios, né, do saber que eles encontraram em seu interior. Aí nós temos os 4 pilares da gnosis: arte, ciência, filosofia e religião. Se lembram, a arte, poder da inspiração; a ciência,
a comprovação e experimentação, a filosofia é a reflexão, estudo e análise, e a religião é o religare, a conexão com o mundo interior. Aí nós vimos a autorrealização, que esse desenvolvimento do nosso potencial espiritual, né? Encontrar o nosso real ser vencendo o nosso falso eu, e para isso é necessário uma vida de purificação, de transformação dos maus hábitos, dos maus costumes e tudo, uma vida iniciática que já é seguir um sistema de desenvolvimento espiritual que está fundamentado nos 3 fatores da revolução da consciência: morrer, nascer e sacrifício pela humanidade, como a gente falou agora há pouco, né? O morrer é eliminar o falso, os defeitos psicológicos, o nascer é criar uma estrutura mental, emocional e espiritual, e o sacrifício pela humanidade é poder colaborar com os outros também no seu desenvolvimento espiritual. E isso são os 3 fatores que permitem essa revolução, né, da nossa consciência, esse despertar do nosso mundo interior, essa sementinha virar árvore. E os fins e propósitos do curso, que é apresentar a gnose em suas diferentes áreas de uma maneira didática, sequencial e organizada. Então, nós deixamos aqui também o convite para a próxima aula, nossa lição 2. Aí vocês veem, próxima lição é personalidade, essência e ego, como a gente falou, que trata da psicologia gnóstica. Aí nós vamos introduzir a psicologia, vamos ter todo um estudo sobre isso, ok? Bom, pessoal, então foi uma alegria, uma honra para nós trabalhar com vocês aqui nessa aula de hoje, esse primeiro encontro já da Câmara, da primeira Câmara, e recomendamos que você siga ali o roteiro de aprendizagem. Veja que a cada aula vai estar vinculado a um resumo, um materialzinho para você ler, vai ter alguns capítulos de Samael Weor como recomendação para você ler, se quiser ampliar. Vai ter uma prática que é muito importante, inclusive, se puder, recomendo que você faça agora já a prática. Depois dessa aula, que já envolve um relaxamento, envolve uma concentração, a prática permite uma vivência, né, uma experimentação, é um arquivo separado, é um outro vídeo para você poder fazer a prática, e pode voltar essa prática a qualquer momento, repeti-la, né? E, claro, os nossos canais de tutoria, aquelas sessões de perguntas e respostas sempre estão funcionando, você pode ir lá perguntar, escrever, né, que os nossos tutores, com muito prazer, vão responder, vão ajudá-lo no que for necessário que você estiver precisando, tanto na parte doutrinal do conhecimento gnóstico, quanto na parte também da tecnologia, dos acessos da plataforma, qualquer detalhe que estiver precisando. Tá bom, gente? Então, uma grande alegria, uma grande honra para nós compartilhar isso com vocês. Esperamos encontrá-los na próxima aula. Grande abraço e ótimos estudos e ótimas práticas, que seja um grande desenvolvimento para o seu mundo interior. Olá, pessoal, chegamos então no momento da nossa prática. Como a gente tem comentado, a Gnosis é teoria e é prática. É necessário que tudo aquilo que a gente entenda vá também se sentindo na nossa própria comprovação, na nossa experiência, e que a gente vá acessando esses estados de consciência, de integração com a nossa própria Gnosis. Hoje nós vamos então fazer um relaxamento e vamos fazer uma prática de concentração, e vamos guiá-los aqui por alguns minutos, alguns instantes. Então, inicialmente, preparemos o ambiente. Vocês podem pausar o vídeo e pedir silêncio, fechar a porta, buscar um lugar tranquilo, e vamos colocar o som, seja no fone de ouvido ou numa caixinha de som, para a gente poder escutar e acompanhar tanto a voz guiada quanto a música. Então busquemos uma posição bem confortável, sentados,
de preferência com as plantas dos pés no piso e com a coluna bem reta. As mãos, os braços vão em cima da cadeira ou em cima da perna, e a gente vai buscando um estado de tranquilidade já para poder fazer esse pequeno exercício. Vamos fechando os nossos olhos e vamos deixando que o nosso corpo encontre um estado de tranquilidade. Nosso corpo, que tanto esforço faz durante o dia, nossos músculos dos pés, das pernas, dos braços, que trabalham a tempo completo para nos servir, agora tem um momento de descanso. Vamos deixando que todos os músculos se soltem, evitando o esforço, evitando a tensão. Vamos sentindo como se soltam os músculos dos nossos pés. Como nessa região percebemos uma sensação agradável, como se os pés agradecessem por esse descanso. Vamos sentindo um prazer do relaxamento à medida que os músculos se soltam, se distensionam. Vamos abandonando os esforços, abandonando as tensões, também na panturrilha, e sentindo que aquele prazer que sentíamos nos pés vai subindo pela região das panturrilhas até chegar aos joelhos. Deixando essa sensação agradável, essa harmonia do descanso, do relaxamento nos nossos membros inferiores. Já chegando aos joelhos, vamos então soltando também os músculos das coxas, parte superior das pernas, para que não haja nenhum esforço, nenhuma tensão. De igual maneira, sentimos como esses músculos nos agradecem, proporcionando-nos uma sensação muito agradável, prazerosa, do descanso.
as pernas totalmente relaxadas, totalmente soltas. Levando-nos a um estado de tranquilidade mais profunda. E vamos relaxando também os músculos do abdômen, região do diafragma, que se move naturalmente com a respiração lenta e profunda, natural, sem fazer esforço, sem criar resistência, como se fôssemos um bebê respirando. Respiração mais solta, sem esforço peitoral, sem esforço na garganta, apenas o abdômen se movendo livremente. Paz e tranquilidade vai tomando conta do nosso corpo. E logo subindo do abdômen, sentimos os músculos das costas, região lombar. Mantenha apenas um mínimo esforço de sustentação do tronco, porém relaxando qualquer tensão desnecessária nesse momento. E a tranquilidade vai subindo, a harmonia vai subindo. Músculos das costas, músculos peitorais, vão relaxando, se soltando e proporcionando igualmente um bem-estar. Chegamos aos ombros e notamos como o corpo já está solto, dos pés aos ombros, dos ombros aos pés. E como sentimos maior serenidade, maior tranquilidade. E vamos relaxar também os braços partindo dos ombros até a região dos cotovelos. Até a região dos pulsos, até as mãos, até os dedos. E deixamos que os braços pesem sobre a cadeira,
ou sobre as nossas pernas, de forma muito natural. Relaxada. E sentimos mais harmonia. Do pescoço para baixo, tudo está relaxado. Tudo está solto. Não há qualquer tensão. E se houver, soltamos agora. Estamos em paz. E vamos seguir do pescoço para cima. Essa região do pescoço que tantas vezes acumula tensão. Músculo do trapézio. E agora se soltam totalmente. Vamos relaxando mais e mais, chegando à mandíbula, maxilar. Não importa se a boca fica semiaberta, por um relaxamento natural. É como se o corpo fosse dormir. E vamos suavizando a expressão do nosso rosto. Nossas sobrancelhas, nossos olhos. Não tem por que se esforçar. Os olhos fechados vão se sentindo pesados. Deixamos que chegue um pouquinho de sono. O sono é uma ferramenta ótima para o relaxamento, para a meditação. E então, todos os músculos da face, da testa, vão se soltando. Fazendo com que o corpo inteiro já esteja relaxado. E aquele bem-estar pelo relaxamento já preenche todo o nosso organismo. Sentimos esse bem-estar, como flui, como circula por nosso corpo. E a nossa respiração muito solta. Vai nos produzindo um estado de harmonia, de serenidade. E vamos então, com o corpo bem relaxado, buscar um estado de não pensar, de mente receptiva, seja qual for o problema ou pensamento que vier à mente, agora não é o momento. Deixamos para pensar depois.
Agora é hora de aguçar a percepção. Vamos abrindo nosso sentido para a música, para os sons, abrindo nossos sentidos para a temperatura, para o momento presente, tudo o que sentimos. Estamos aqui e agora. O único que importa é este instante. E vamos com mais profundidade, mais sono. E vamos agora utilizar como forma de concentração um mantra. Vamos vocalizar algumas vezes o mantra OM. A letra O faz vibrar o coração. Mantra OM de forma muito tranquila e harmoniosa, sem necessidade de um volume alto na voz. Vamos então, inalamos. 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 Inalamos.
suficiente, voltamos à nossa respiração normal. E percebemos como estamos neste instante, em paz, em harmonia, com o corpo totalmente relaxado, com o estado de ânimo favorável, sereno, com a mente receptiva, com o coração vibrando pelo mantra Om, concentrados nesse instante. Busquemos agora sentir nosso próprio ser, nossa alma. Alma minha bendita, permita-me conhecer-te. Permita-me aproximar-me de ti, ó minha alma. Permita-me descobrir teus mistérios. Permita-me encarnar teus valores, teus atributos. Permita-me preencher meu coração com tua paz, com tua sabedoria. Alma minha, ensina-me a amar, ensina-me a compreender, ensina-me a perdoar. Alma minha, ajuda-me a edificar a nobreza no coração. Alma minha bendita, quero descobrir quem sou. Quero ir além das aparências, além dos conceitos, preconceitos. Quero ir além do visível, do palpável. Quero experimentar-te, alma minha. Quero relembrar como é o amor verdadeiro, como é estar com Deus, como é sentir uma gratidão real e profunda pela vida, pelas pessoas, pelas oportunidades. Alma minha, ensina-me a amar. Alma minha, ensina-me a viver. Ensina-me a encontrar-me com meu próprio ser, minha própria verdade. Bendita alma, receba-me de volta em teu seio. Abra as portas para que eu possa me aproximar novamente de ti. Pelos séculos dos séculos. Amém. Sentimos
o que a nossa alma nos diz, sem palavras. O que a alma nos transmite diretamente no coração. Doutrina do coração. Intuição e inspiração. Escutemos nossa alma em nosso coração. Abramos esse canal, esse portal. Exercitemos esse sentido e deixemo-nos levar pela harmonia que recebemos. Estou em paz. Estou com Deus. Estou em harmonia com Deus. Estou em harmonia com a vida. Estou em harmonia com o amor. Estou em harmonia com a paz. Estou em harmonia com Deus. Estou em harmonia com a vida. Estou em harmonia com o amor. Estou em harmonia com a paz. Estou em harmonia com Deus. Estou em harmonia com a vida. Estou em harmonia com o amor. Estou em harmonia com a paz. Harmonia. 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 Muito em paz. Podemos então, aproveitando todo esse sentir superior que conquistamos, fazemos um exame, uma análise do estado em que nos encontramos, em comparação ao estado em que estávamos antes da prática. Para dar-nos conta do que conquistamos, do que alcançamos, ou até mesmo de alguma dificuldade que tivemos. É importante essa revisão do exercício e mantendo a serenidade, a tranquilidade, a calma, podemos ir lentamente retornando, ir lentamente movendo nossos pés, nossas mãos. E por último, podemos abrir nossos olhos. Vamos percebendo já o ambiente à nossa volta, retornando totalmente, mas com um estado diferenciado. E finalizamos este exercício. Esperamos então, pessoal, que tenha sido proveitoso, que tenham conseguido chegar a um estado agradável, tenham conseguido vivenciar nessas diferentes etapas algum resultado no relaxamento, na concentração, na vocalização,
as orações que fizemos e que tenhamos conseguido algum aprendizado, alguma comprovação a partir disso. Lembramos que é necessário praticar todos os dias e em cada lição nós vamos fornecer uma prática, então serão 2 por semana, mas você pode ir repetindo, pode utilizar quantas vezes quiser esse arquivo e os demais para ir exercitando esses fundamentos das práticas e também pode fazer sem nenhum tipo de guia, você pode tentar relaxar, meditar, vocalizar os mantras, etc., porque tudo isso é o que vai permitindo a gente sentir a gnoses no coração, que é mais importante do que entender a gnoses na mente. Então agradeço e desejo a todos um excelente estudo e um excelente resultado nas nossas práticas. Até a próxima.